É, graças a Deus. O Senhor, na quinta-feira, acho que foi quinta-feira, acho que quinta, quarta, não lembro, o Davizinho cismou de ir dormir comigo e com a Andréia no quarto, e ele mexe demais, e ele fala sozinho demais. Eu sei que eu acordei, era 3h16, não era nem 3h20 da manhã. E eu não consegui dormir mais e vinha na minha mente assim, Ageu, Ageu, Ageu. E eu virando para lá e eu queria dormir. Eu, eu queria dormir. E tentei forçar a voltar a dormir e ficava na minha mente Ageu, Ageu, Ageu. Aí teve uma hora que eu dobrei o joelho em cima da cama ainda, estava meio frio. E falei, Deus, fala comigo, fala o que o Senhor tem para dizer, Pai, em relação a mim, em relação à igreja. E conversando ali com o Senhor, eu digo para os irmãos que eu tentei voltar a dormir. Aí ficou, Ageu, Ageu, Ageu. Eu falei, quer saber? Levantei, sentei na cama, liguei a lanterna do meu celular, liguei a Bíblia que está no meu celular, o aplicativo, e fui ler Ageu. Deus falou muita. Eu não, acho que não tem ninguém assim que nem eu assim. Deus falou muita coisa para mim em relação a essas duas, essas duas capítulos de Ageu. Mas sabe quando você não consegue colocar para fora? Meu Deus do céu, eu acho que Jesus olhava para Deus assim e falava: Esse homem é difícil demais. E mais uma vez, gente, mais uma vez, uma semana corrida, estou num trabalho pesado e os dias vão passando, né? Aí chegou ontem, depois que eu voltei de um passeio com a Andréia, para Deus tentar, né? Eu acho que Jesus ficava olhando, Deus ficava olhando para Jesus assim, pois é. Aí eu mais uma vez sofri de TPM, sofri de TPM, tensão pré-mensagem. Falei, o que que eu faço? O que que eu falo agora? Eu sei que o Senhor falou muito comigo, mas como que eu vou colocar isso para fora? Mas enfim, queridos, eu acredito no Espírito Santo de Deus. Eu acredito que aquele e aquela que está sedento pela palavra do Senhor, o Senhor vai revelar. Sabe quando você faz uma mensagem, você tem a impressão que está tudo fora de ordem? Essa é a minha sensação hoje, mas o Espírito Santo de Deus, ele conserta. Jesus falou muitas coisas por parábolas, e quem estava sedento compreendeu a palavra do Senhor. Se você estiver sedento, faminto, ele vai te encher, ele vai te revelar coisas que nem para mim ainda ele revelou. Amém? Ageu capítulo 1. E diz assim: No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês plantam muito e colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos o levaram. Interessante como Deus vive falando: veja aonde os seus caminhos o levaram.
A Bíblia diz que Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Veja onde os seus caminhos o levaram. Suba o monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. O Senhor é glorificado no meio da igreja, quando a igreja está reunida. Eu não sou igreja. Eu, na minha casa, não sou igreja. Igreja é quando nós estamos reunidos. Quando nós estamos reunidos em torno da palavra do Senhor, à mesa de Deus, testemunhando, proclamando a palavra do Senhor, encorajando uns aos outros, como o apóstolo fez e como alguns outros irmãos vieram aqui contar testemunho de coisas que Deus tem feito na vida deles. A igreja é isso, é um lugar de pessoas que vêm se fortalecer e contar o que Deus tem feito através da vida de cada um. É neste lugar que Deus quer ser glorificado. Amém? Quando nós saímos daqui, o que Deus espera de mim e de você é um culto racional. É aquilo que a gente sempre vive falando aqui. É você lidar com coisas que os homens se destroem. É os homens estar no meio de um monte de mulher e se manter íntegro. É você estar numa festa onde não somente tem refrigerante e tem bebida e você se manter íntegro. É você estar se relacionando com o povo do mundo, porque a igreja do Senhor, foi feita para se relacionar com o mundo. Luz foi feito para as trevas. Então, tudo isso que a igreja, nesses séculos todos, foi falando, para nós nos afastarmos do pecador, é diabólico, é satânico. Eu tenho que estar nas trevas, porque eu vim para brilhar nas trevas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, você está se relacionando no meio de pessoas de boca suja, e você se mantém íntegro. Esse é o culto que tira o fôlego do Senhor, um culto racional. Vocês entendem? Capítulo 9. Vocês esperavam muito, mas eis que vem pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, os céus reteve o orvalho e a terra deixou de dar o fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foram prejudicado. Outro parêntese. Lembra da última palavra que eu trouxe aqui? De que o Senhor, ele tem interesse de que nós sejamos tentados? Mas a palavra do Senhor diz que ele não tenta ninguém. Ele não tenta ninguém, ele não é o agente tentador. Mas ele faz questão de levar você diante de Satanás, ou ele faz questão que Satanás venha até você. A Bíblia mostra isso. Desde que o mundo é mundo, a tentação sempre fez parte da vida do homem. Porque de que outro modo eu posso provar a Deus que eu o amo se não houver tentação? Se não houver um outro caminho, se não houver outra coisa que eu possa escolher, como é que eu posso provar esse Deus que eu amo? Só através da tentação. Adão estava no lugar de delícias, mas a tentação estava lá em forma de árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês estão entendendo? É necessário. Ou Deus te leva até Satanás, como fez com o filho dele, ou Deus deixa Satanás vir até você, como fez com Jó.
para que nós possamos entregar de fato um culto racional a Deus. Nós precisamos mostrar para o mundo e para nós mesmos, porque Pedro ele tinha consciência total de que ele não iria trair Jesus. E acho que Deus olhou para ele assim e falou: você não sabe o que você está falando, cabra. O seu coração é enganoso. E Deus precisou mostrar para ele que ele não tinha o poder ainda de carregar Jesus. A tentação é para nós mostrarmos o nosso amor a Deus. É para isso que serve a tentação. Então, Deus reteve o trabalho da mão dessas pessoas, foram prejudicados. Por quem? Por Deus. Porque o povo não tinha um coração grato. 11. Nos campos e nos montes provoquei uma seca. Esse eu já li, né? Mas vamos lá. Provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que a terra produzia. O trabalho das mãos de vocês foram prejudicados. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, e Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram. Interessante, prestem atenção. Obedeceram a voz de Deus, a voz do Senhor, o seu Deus, por causa da palavra do profeta Ageu, a quem o Senhor o seu Deus enviara. Querido, quando Deus disse, vá evangelizar, é isso aqui que ele faz. Ó. As pessoas vão obedecer, as pessoas vão assimilar, as pessoas vão compreender, as pessoas vão estar com o coração aberto, porque nós obedecemos a voz do Senhor. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Então o povo obedeceu ao Senhor por causa da palavra de Ageu. Vocês estão entendendo? A gente não precisa ter medo. A gente só precisa crer. E a gente só crê naquilo que está dentro de nós. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor ao povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo. Eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos e o seu Deus, no 24º dia do 2º ano do reinado de Dário. Ele encoraja também. Quando nós somos obedientes, ele nos encoraja. Queridos, as pessoas acham que Jesus, quando estava na terra, ele era Deus, ele agia como Deus. Não, ele agia como um homem que Deus havia criado para viver no Éden. Totalmente dependente de Deus. Mas se alguém aqui acha que Jesus não passou por um momento de, ali no Getsemane, um momento de, oh meu Deus do céu, como é? Num momento de, quando a pessoa está preocupada com o futuro, ansiedade. O que Jesus passou no Getsemane foi uma crise de ansiedade. A Bíblia diz para não orarmos, não falarmos com Deus, sempre a mesma coisa como fazem os pagãos. Jesus estava tão preocupado que ele ora 3 vezes a mesma coisa. Tamanha angústia. Jesus preocupado com o amanhã. Jesus preocupado com o que iria vir. Jesus estava com medo. Se for possível, afasta de mim. Jesus, em outras palavras, ele está falando, não sei se eu vou aguentar. Mas sabe o que diferencia Jesus de nós? Jesus é obediente.
E quando ele obedeceu, aceitou ser levado por aqueles homens, o Senhor, naquela caminhada com aqueles homens que iriam prisionar, que iriam pendurar Jesus no madeiro, o Senhor o encorajou naquele momento. Naquele momento eu tenho certeza absoluta que todo o medo de Jesus passou. Porque o medo ele vem antes de Satanás se levantar. Como é difícil compreender essas coisas. A ansiedade, o medo, a preocupação, eu vou aguentar. E ele diz, eu estou com medo, mas eu vou obedecer. Meu pai nunca falhou comigo. E os caras levaram Jesus. E como o Senhor encorajou aqui esses homens para levantar o templo e para proclamar a palavra dele, o Senhor encorajou Jesus no momento que foi levado. E ele foi pendurado, a ponto de perdoar os pecadores. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Nós precisamos provar desse amor do Senhor. Nós precisamos provar desse amor do Senhor. Pai, a tua palavra foi lida, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a entender, Pai, o que o Senhor tem para nós. Nesse tempo em que muitos de nós olham e não vê ninguém, Pai. Mas assim como aquele profeta pediu para o seu aluno olhar no alto da montanha e ele vê aquele exército do Senhor, que era muito mais numeroso do que os inimigos. Eu creio, Pai, eu creio. Eu creio, Senhor amado, eu creio pelos olhos da fé, esse lugar cheio, Pai. Porque nós cremos no Senhor, porque o teu filho, Pai, tem sido, meu Pai, o centro, meu Pai. O centro, meu Pai, desse lugar. É o personagem central dessa igreja, meu Pai. Nós sempre colocamos Jesus como personagem central nesse lugar. Nós sempre pregamos, meu Pai, o reino do Senhor neste lugar, Pai. Porque nós entendemos que essa é a mensagem, Pai. Porque o teu filho passou, Senhor amado, 3 anos pregando sobre o reino de Deus. Ele morreu, ressuscitou, Pai. Com toda a revelação, com tudo montado na mente dele. Tudo revelado. Ali, 40 dias, ele pregou sobre a mesma coisa. Reino de Deus. Nos encoraja, Pai. Nos encoraja, Senhor. A continuar, meu Pai amado, a proclamando a tua palavra, Pai. E que o Senhor faça a tua vontade entre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, Deus calado, ele volta a falar por meio do profeta Ageu, né? E ele faz isso num dia muito especial, né? Num dia festivo. Num dia estratégico, né, aonde a palavra do Senhor pudesse ser falada de uma vez só para um número muito grande de pessoas. Foi um dia estratégico. E que dia seria esse? Num dia festivo, no primeiro dia do 6º mês, que é dia da lua nova, aonde o povo se juntava para ofertar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, para cultuar, para ouvir a palavra de Deus. Então, nesse momento, esse é o momento em que Deus levanta Ageu para confrontar o povo, para confrontar contra a empatia daquele povo, para confrontar contra a incredulidade daquele povo, para confrontar e mostrar o quanto aquele povo era egoísta, o quanto aquele povo era idólatra, só pensava em si. E o texto fala no versículo 2 que Deus disse que, interessante, se você parar para olhar, quando Deus vai tratar um povo que está em pecado, ele sempre fala, vai e avisa o meu povo, vai e avisa o meu povo, porque eles pecam e eles ficam, acho que a mente deles, eles não conseguem pecar o gostoso, pronto,
Sabe quando você pega gostoso? Quando você pega gostoso é quando você não tem Deus no coração. Quando você esqueceu de Deus. Mas quando você teme a Deus ainda e você é impulsionado a algumas coisas ruins, você não peca gostoso. Você faz e logo sai dali, diante daquele pecado, sentindo lixo, com vergonha de Deus, com raiva de si próprio, né? Então, é nesse sentido, sabe? Deus, ele afirma, né? Ele mostra que ainda, mesmo em pecado, ele chama aquele povo, aquela multidão, aquela nação de meu povo. Mas ele não chama aqui. Ele fala esse povo. E mesmo depois que ele fala, eu estarei com vocês, ele não fala, estarei com vocês, meu povo. Dizem que a pior coisa é quando você pode ser ofendido. Você pode sofrer todo tipo de coisa, mas quando você é ignorado, quando alguém passa por você e não te vê, e quando a pessoa não fala com você 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e quando a pessoa, às vezes, está se relacionando com as pessoas à sua volta, mas não fala com você, diz que o desprezo é o pior do sentimento. Diz que o desprezo é o que faz realmente mal. Desprezar alguém é muito ruim. E Deus se sentia assim, desprezado. Porque, pensa bem, esse versículo 2 diz que Deus diz que o povo afirma. E como é que o povo afirma? Não é só com palavras. Não é só com palavras. Afirmar não é só com palavras. A Bíblia conta que o pai, representado por Deus, diz a um filho, vai, me ajuda na vinha. Ele falou que não ia. Aí ele vai no outro filho e fala, me ajuda na vinha. Esse falou que ia. Só que quando o pai chega lá, o que falou que não ia, foi. E o que falou que ia, não foi. Então, esse versículo fala que o povo afirma. E como é que o povo afirma? Sem palavras. Vivendo. Cultuando a si próprio. Mostrando que realmente não sentia falta de Deus. Que não estava nem aí se ele estava ou se ele não estava. Então, muitas das vezes, você afirma sem mesmo falar. Por isso que eu digo a vocês que nós vivemos de maneira intencional para o nosso patrão. Mas para Deus nós não vivemos de maneira intencional. Por que eu vivo de maneira intencional para o meu patrão? Porque hoje, eu não posso dormir depois das 10 horas da manhã, porque eu preciso estar inteiro para eu servir o meu patrão. Eu não posso chegar atrasado. A semana inteira. Nós vivemos a semana inteira de maneira intencional para o nosso patrão. Ou para outras coisas. Mas nós não vivemos intencional para Deus. Nós não acordamos de manhã lembrando de Deus. Nós não dormimos pensando em Deus e não acordamos pensando em Deus. Nós olhamos para o nosso trabalho como um trabalho, mas nós não olhamos para o nosso trabalho como um campo missionário. Pai, eu estou indo trabalhar. Abençoa o trabalho da minha mão. E que o Senhor me dê a oportunidade de falar do teu amor. Desse cuidado que o Senhor está tendo comigo. Nós não vivemos de maneira intencional. Quem dera, eu torno a dizer, quem dera nós servíssemos esse Deus como nós servimos o nosso patrão. Porque se o culto passa 15 minutos, alguém vai reclamar, mas não fecha o seu trabalho, não. Você fica lá 15 minutos. Sabe por quê? Porque eu tenho que produzir, eu tenho que mostrar para o meu patrão que eu sou útil, porque eu não posso perder o meu emprego. Aí a gente vive falando, Deus entende, Deus entende, Deus entende. Deus entende? A Bíblia diz que ele tem ciúmes forte de nós. Um Deus que morreu por nós. O que nós estamos fazendo com esse Deus? E ele diz, esse povo afirma como?
vivendo, sendo intencional. Esse povo afirma que ainda não havia chegado o tempo de reconstruir o templo do Senhor. Enquanto eles já estavam fazendo o acabamento da casa deles, com um acabamento fino, detalhado. Será que se fosse um povo que amasse a Deus, só não levantaria os tijolos? Deixa desse jeito, vamos para a casa do Senhor. E durante as folgas eu vou fazendo isso aí. Então o que Deus entende, o que Deus entende ali, é que aquele povo não sentia falta da sua presença, da sua companhia. Tanto fazia para eles se Deus estava com eles ou se Deus não estava com ele. Desprezo total por Deus. Não sentia falta de Deus, de tão cheio que eles estavam, de tanto planos que ele tinha para as próprias vidas deles, eles não sentiam falta de Deus. Porque todos sabiam, querido, todo o povo de Deus sabia que o templo significava a presença de Deus entre o povo. O povo falava há muito tempo atrás que as nações inimigas não se atrevia a atacar Israel porque o templo de Deus estava lá. Então, o que Deus entendia daquele povo é: esse povo não se interessa por minha presença. Como é que Deus vai chamar esse tipo de pessoa de meu povo? Quando nem a presença de Deus eles querem. Então o que Deus entendia é: esse povo não me quer lá. Esse povo não sente a falta da minha presença. A construção do templo, querido, a gente precisa entender que essa construção do templo não era só um projeto de alvenaria. Deus, ele falou, acho que no capítulo 2, que a glória desse templo seria maior do que a do primeiro. Mas a Bíblia diz que o templo de Salomão foi erguido com as melhores madeiras. Havia outras nações que traziam coisas maravilhosas para ser construído aquele templo. Esse templo agora é um templo muito simples. Mas como, então, esse templo agora teria uma glória ainda maior? É porque nesse templo surgiria o descendente de Davi que esmagaria a cabeça da serpente. É nesse templo em que Jesus seria apresentado. É nesse templo que a Bíblia diz que havia um homem, que estava esperando o Messias e que falava para Deus: não me deixe morrer enquanto eu não presenciar a vida do Messias. E ele esteve lá vendo a apresentação de Jesus. Nesse templo foi onde apareceu aquele que é o nosso Salvador. Era necessário a reconstrução desse templo. E Jesus, o próprio Jesus depois, ele começa a falar daquele templo e ele pega e fala para o povo dele: o meu corpo é templo que será destruído, mas no terceiro dia será reerguido. Estabelecendo, querido, reerguido, morto, massacrado, e no terceiro dia ele ressuscita, para que ele estabelecesse de uma vez por toda o maior templo, que é a sua igreja. O verdadeiro templo do Senhor é a sua igreja. Então, reerguer aquele templo significava muita coisa. Querido, você pode falar, tanto faz como tanto fez. Não é assim. A Bíblia diz que quando Deus começou a tratar Moisés, ele fez questão. Cara, era um pedaço de madeira. Ele fez questão: pegue essa madeira. A seu ministério inteiro, você vai ter que ser com essa madeira. E uma hora ele começa a tratar Moisés numa guerra e tal, não sei o quê, e ele fala: não esqueça a vara. A mesma vara.
Se Deus faz questão de um pedaço de madeira, quanto mais pavimentar o caminho do seu filho, quanto mais o valor que nós temos a ele. Como é que ele não vai ter ciúme da tua igreja? Como é que ele não vai cuidar da tua igreja? Como é que ele não quer que nós andemos segundo a sua palavra? E Jesus disse: eu sou o templo que vai ser destruído e no terceiro dia eu vou surgir novamente e estabelecerei um templo eterno, a minha igreja. A minha igreja. A igreja do Senhor. Esse lugar é um lugar aonde Deus faz questão de estar. Quando um povo se reúne em volta do nome dele. Nós gastamos, querido, muito tempo ornando a nossa casa. Nós perdemos muito tempo com coisas que são perecíveis. Nós perdemos muito tempo limpando a nossa casa, organizando a nossa casa, como Marta. Jesus lá cuidando da casa, da sua futura casa, que é o corpo das pessoas, Jesus tratando o templo das pessoas e Marta limpando. E ele diz: Maria escolheu a melhor parte, de ser tratada por mim, de ser limpa por mim. E nós gastamos muito tempo, na verdade, gastamos muito tempo no nosso trabalho, porque nós queremos a nossa casa limpa, organizada. E isso não é problema nenhum, mas quando isso interfere na agenda sua com Deus, isso é um problema sim. Quando isso tira você, querido, Paulo diz, reúna todo o primeiro dia da semana. Todo crente é obrigado a estar aqui domingo. Mas nós, muitas das vezes, só obedecemos a lei. Nós damos o dízimo, mas não ofertamos. Porque a palavra diz para dizimar. Oferta é gratidão. Estar aqui na quarta-feira é gratidão. Vocês conseguem entender? Nós fazemos somente o que é lei. Se Paulo diz para estar reunido todo primeiro dia da semana, domingo eu vou. Mas quarta, meu patrão, eu preciso dormir cedo. Jesus não vai me impedir de dormir cedo. Não vou estar lá na quarta-feira. Ele não vai me impedir de dormir cedo para eu poder servir o meu patrão. Porque nós somos intencionais, porque o nosso patrão ocupa mais a nossa mente do que o próprio Jesus. O problema da igreja do Senhor é justamente esse. Não viver de maneira intencional para Cristo. Então nós gostamos de manter a nossa casa onde nós moramos, limpa, organizada. Mas muitas das vezes nós não temos esse mesmo cuidado com a casa de Deus. O que Deus está sabendo da minha mente, o que Deus está encontrando no meu coração. Nós não nos preocupamos com Deus como nós deveríamos se preocupar. Nós não sabemos nem nos amar. Por isso que a igreja vive enganada por Satanás, com palavras que a Bíblia não diz. Nós devemos amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Está amarrado em nome de Jesus. Jesus viu que aquele povo que ele caminhava não se amava como deveria se amar. E Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Ame uns aos outros como eu amo vocês. Esquece esse negócio de amar os outros como você se ama. Mas até hoje nós vemos alguns pastores falar, você precisa amar o seu irmão como você se ama. Mas eu traio a minha esposa. Cara, Jesus olhou e falou, não dá para eles se amarem como a eles próprios, porque eu estou andando com 12 mal acabados. Não dá. Um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Porque vocês não vivem de maneira intencional. Porque vocês estão sempre vendo o que é óbvio, o que está diante de vocês.
Porque vocês não têm os olhos espirituais. Aqueles que te ferem, você quer cortar a orelha. Vocês falam que me ama, mas não quer deixar eu entregar um culto racional a meu Pai. Aparta de mim, Satanás. Esse seu amor, Pedro, que você tem por mim, não condiz com o amor do reino. Não venha impedir eu entregar um culto racional para o meu Pai. Aparta de mim, Satanás. Jesus estava o tempo todo atento. Por quê? Porque ele vivia de maneira, ele entregava um culto a Deus, um culto racional. Ele vivia de maneira intencional. Como essa canção daqui a pouco, o grupo de louvor vai cantar, aonde diz que nós precisamos dormir lembrando de Deus, acordar lembrando de Deus, viver para a glória de Deus, que nós possamos deixar um pouco mais. Querido, a sua agenda, ela tem que estar sujeita à agenda de Cristo. O lugar em que vocês têm que priorizar é junto com o povo de Deus, fortalecendo o corpo de Cristo. E nós precisamos aprender isso, nós precisamos orar, pedir a Deus para nós sermos encorajados, para nós sermos, de fato, encontrados por essa palavra, e que essa palavra comece, em nome de Jesus Cristo, a frutificar em nossas vidas. Nós não investimos nesse templo. Sabe, nós não ganhamos, não é gastar tempo. A gente gasta tempo com a nossa casa, a gente gasta tempo com coisas que vão perecer. Mas nós não ganhamos tempo com a leitura da Bíblia. E depois da leitura da Bíblia, a gente fecha ela e não vai cozinhar, não vai lavar roupa, não vai limpar o carro. Para. E vai meditar na palavra de Deus. Vai meditar no que você acabou de ler. Nem que você não entenda nada, que você fala, pai, eu tenho a impressão que eu perco tempo lendo a sua palavra. Ela é muito complicada. Que o teu espírito que vive dentro de mim comece a revelar os tesouros da tua palavra a mim. Pede a Ele. Mostre a Ele que você deseje lançar fora a sua preguiça, como você lança fora, como eu lanço fora a minha preguiça quando eu vou trabalhar. A gente vai para trabalhar com dor de cabeça, a gente toma o remédio e vai trabalhar, mas quando a gente está com dor de cabeça, a gente não toma o remédio e vem para o culto. Porque nós sabemos que Deus entende. Ele entende. Ele está morrendo de ciúmes, porque ele olha e fala como ele ama o patrão dele. E como ele está só esperando de mim. Eu tenho que entender, ele nunca me entende, eu tenho que entender, mas ele nunca dá um passo diante de mim. Ele nunca experimenta do meu amor, do meu cuidado para com ele. Ele não crê que eu posso curá-lo. A gente tem que começar, me entenda aqui, a tratar Deus, a colocar Deus como prioridade, como se fosse o nosso patrão em algumas coisas. Parece diabólico, mas quem dera o Senhor fosse lembrado por nós, como nós lembramos dos nossos afazeres, das nossas responsabilidades. O Senhor diz, ide por todo mundo e fazei discípulo. Nós temos uma responsabilidade com o Senhor. Nós temos uma responsabilidade com o reino de Deus. O nosso patrão, quem sabe Deus, se ele vai ser salvo ou não. E nós estamos servindo muitas das vezes um mal acabado. E não que isso não seja importante, porque Deus disse, sirva o seu patrão como estivesse fazendo por mim. Mesmo se este for mal, a Bíblia diz isso. Ele pode não estar vendo, mas eu estou vendo. Então se sacrifique por ele, mas se sacrifique primeiro por mim. A Bíblia diz que nós herdamos todas bênçãos espirituais a partir do momento em que nós colocamos o Senhor como nosso Salvador e aceitamos Ele. É mentira de Satanás que o seu corpo não aguenta sair durante a semana para vir para o culto. É mentira. Ele é poderoso para revigorar o seu corpo. Ele é poderoso para te sustentar. Nós precisamos mostrar para um povo que nós gostamos
que nós gostamos de fazer parte de um corpo de um Deus que morreu por nós. Nós precisamos honrar a Cristo. E como nós honramos a Cristo? Entregando um culto racional. A Bíblia vai dizer que vocês veem que toda vez que Jesus faz uma coisa, pode ser para muitos de nós mínima, mas diz, Jesus fez isso para se cumprir o que foi dito pelo profeta tal. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia fala que Jesus estava fazendo toda a vontade de Deus. Nós não fazemos a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é Deus ter que recalcular a rota para nós sermos encontrados por Ele novamente. Vocês entendem isso? Nós não investimos nisso. Nós não investimos na leitura bíblica. Nós não jejuamos como convém jejuar. Porque nós só jejuamos. Pode olhar a conversa da igreja. Pode olhar a conversa da igreja. A grande maioria só jejua quando vai evangelizar, quando vai para a casa de um irmão em que aquele irmão é muito problemático e pode haver manifestação. Então nós jejuamos, nós nos cuidamos. Mas, querido, nós precisamos jejuar por gratidão a Cristo. Viver de maneira intencional. Viver para Jesus, viver para Cristo. Jejuar como convém jejuar. Não esperando, através desse sacrifício, ganhar algo do Senhor, mas através desse sacrifício de jejuar, ser fortalecido ainda mais pelo Senhor. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aprenda a jejuar de uma maneira correta. Nós precisamos parar. Guarde o que eu vou falar. Nós precisamos parar de pedir para Deus. Nós precisamos parar de olhar Deus como um Deus que supre coisas. O que Deus quer para nós é nos suprir de poder, de coragem, para proclamar o evangelho dele. Porque ele disse que fazendo isso, todas as coisas ele vai nos acrescentar. Nós só chegamos diante de Deus para orar, para pedir. Parece o Davi, o meu neto. Quando ele vem, meu Deus, o que você quer novamente? É o Davi, o Manassés. Aí, quando eu dobro o joelho, ele fala, ai pai, lá vem ele de novo. O que ele quer? Ah, Deus, me fortalece. Oh, nossa, ele me tirou o fôlego, ele não pediu nada. Ele só pediu para que o meu espírito alcançasse mais um pedacinho do meu templo lá. Olha, aonde havia trevas, agora o meu espírito vai avançar porque ele pediu e ele está jejuando. Você viu, pai? Eu falei que eu morri, valeu a pena. Deus, ele precisa ser honrado por nós. Nós precisamos amar a Deus da maneira correta. Qual é a maneira correta? Jesus ensina. Não é o pastor. Tem uma pastora que diz que no dia do Senhor, muitos vão chegar e falar, mas eu fiz o que a igreja pediu para eu fazer. Eu pedi para você estar na igreja, mas fazer o que eu pedi. Você seguiu o seu pastor, aparta de mim. Porque o espírito que ele tem, eu dei a você. O entendimento que eu dei a você. Porque a minha graça é derramada sobre todos aqueles que têm sede por mim. E você poderia ter mais revelação do que o seu pastor, do que o seu apóstolo, do que o seu patriarca, se você tivesse mostrado para mim muito mais sede do que eles. Vocês estão entendendo? Nós precisamos, querido, aprender a cultuar esse Deus da maneira correta. Nós precisamos valorizar a presença desse Deus dentro de nós. Ter a certeza que quando nós abrimos a boca, muitos vão se dobrar. Porque o Espírito que está em nós, a autoridade que nós vivemos no Senhor, vai quebrar todo impedimento da vida do outro e ele vai receber com... Porque você tem autoridade. A autoridade é tudo, querido. A autoridade é tudo. Deus, ele chama a atenção primeiro da liderança, falando do pecado do povo. Eu acredito que Ageu já, num desses encontros na rua com o governador e com o sumo sacerdote,
Ele deveria ter alertado, esse povo está esquisito. Eu não vejo nas rodinhas que eu estou esse povo falar o nome de Deus uma vez só. O templo está lá. Eu acho que, sabe, Ageu acho que dava uma cutucadinha em off para o governador, para o sacerdote. Porque a palavra do Senhor fala que, mais uma vez, o Senhor fala. Então Deus já estava falando. E isso eu olho e falo, meu Deus, Deus estava falando comigo. Meu Deus. Mas a verdade é que Deus primeiro pega a liderança. O povo segue sua liderança. E se essa liderança estiver apagada, desligada, perdida, esse povo vai se encontrar perdido. Se a liderança não temer a Deus, o povo não vai temer a Deus. E Deus usa Ageu nesse dia festivo onde todo o povo estaria reunido para falar do seu egoísmo. Olhe para vocês, olha aonde o caminho de vocês os levaram. Vocês estão cansados de tanto trabalhar e o trabalho de vocês não estão rendendo nada. Sou eu. Porque quem não está comigo, está com o meu inimigo. Querido, todo ser humano quando nasce, pertence a Satanás. A Bíblia diz que o nosso coração, existe uma doença incurável, que o nosso coração é mente, está inclinada para as coisas de Satanás. Então, todo ser humano precisa aceitar Jesus. Precisa aceitar Jesus. Precisa querer andar com Jesus. Se a liderança estiver perdida, todo o povo vai começar a dar volta em torno da bênção e não vai encontrar. Falar com Deus não significa nada. O que significa para Deus é ouvi-lo. Eu vou falar novamente. Falar a Deus não significa nada. O que significa para Deus é ouvi-lo. E só ouve Deus quem procura saber o que Ele quer. E Deus usa Ageu nesse momento festivo, onde um número grande de pessoas estariam reunidos, inclusive os religiosos e os governadores. Então eu imagino todo aquele povo e Ageu se levanta e começa a falar. Olha para vocês, povo egoísta. Imagina só, Ageu, sabe, diante da multidão, começando a falar coisas, né? Que ele fala e aquele povo entende que ele vive daquela maneira, porque ele pensa daquela maneira, porque ele age daquela maneira, né? Vocês comem e não se satisfazem, vocês bebem e não se saciam, vocês se cobrem e continua com frio. E deixa eu falar mais uma coisa para você. Vocês não me querem perto de vocês, mas eu estou dentro da casa de vocês e o que vocês levam para a casa de vocês, eu assopro. Porque quem não é comigo não pode participar do que eu criei. Toda a natureza foi criada através do meu poder, da minha palavra. E elas produzem segundo o que eu autorizei elas. E por que vocês vivem de maneira egoísta? Eu estou no campo de vocês. O trabalho das suas mãos foram prejudicados. Porque vocês são ingratos. Porque vocês são ingratos. E ele torna a dizer, veja aonde o caminho de vocês os levaram. Eu ofereci a vocês um caminho de riqueza, de paz. Que paz? Essas que as pessoas estão acostumadas a pregar aí fora, não é. Aquilo ali é o demônio que ofereceu para Jesus. O Zé Bruno tem razão. Quem ofereceu coisas foi o demônio lá para Jesus no deserto. Jesus disse, vocês vão ser prósperos, e prosperidade significa o quanto de Deus tem dentro de você. Então vocês vão passar por adversidade, mas vocês não vão se
preocupar, porque eu estarei com vocês. Não tirarei nenhum problema da vida de vocês, mas o problema se tornará pequeno quando eu estiver com vocês, porque eu sou grande. Olha que interessante. Como é importante não omitir a verdade. Eu fico olhando as pessoas falando da armadura do Senhor. Querido, Deus é um Deus de organização. A gente precisa lembrar que o pecado não entrou no mundo porque Eva comeu a maçã e porque Adão comeu a maçã. Não, não foi por causa disso. O pecado entrou no mundo por falta de organização. Como assim, pastor? Deus separou todas as coisas. Animais domésticos, animais selvagens, o mar, o lago, água doce, água salgada. Deus deixou tudo separado. O que é que a serpente estava fazendo no ambiente de animais domésticos? Deus organizou e só era para Adão manter a organização. Então o pecado entrou por falta de organização. Foi por falta de organização. Então, olha, aí eu vejo as pessoas falando da armadura do Senhor, aí é maravilhoso. Querido, não tem como você se vestir de nada da armadura, é por etapa. A Bíblia ensina que você tem que colocar Jesus na sua cintura. Por quê? Porque ele diz que ele é a verdade, o cinturão da verdade. Para que todos os outros apetrechos tenham funcionabilidade, você precisa estar com Jesus na sua cintura. Sem Jesus você não vai a lugar nenhum. Você é como um zumbi. É como um zumbi. Nós precisamos ter Jesus conosco. Nós precisamos de fato nos apropriar de toda a armadura do Senhor. Mas para nós nos apropriarmos, Jesus nunca pode ser esquecido. Então, olha que interessante. Como é importante não omitir a verdade. Não omita Jesus. No versículo 12 fala que Zorobabel, que era o governador, e que José, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor por causa da palavra do profeta Ageu. Quando você está na vontade do Senhor, todo mundo consegue compreender. Sabe por quê? Mesmo aqueles que estão perdidos lá fora, eles não conseguem entender aquele buraco que tem dentro dele, a falta que tem dentro dele, mas quando você fala de Deus, eles compreendem. E eles querem, eles aceitam. E eles andam segundo a vontade de Deus. Porque o Espírito que está em você, a autoridade do Espírito que está em você, alcança essas pessoas. Agora, se você é um agente, um James Bond aí, não adianta você falar do amor de Deus para ninguém. A gente fala muito da Bíblia, mas a gente não fala, olha, eu fui um funkeiro, vocês precisam entrar na internet e ver a minha musiquinha mal acabada, né, Johnny? Que tá lá, eu era um mal acabado, olha, eu era um roqueiro doido. Deus me salvou. Eu era muito nervoso, Deus me trouxe equilíbrio. Eu estou diante de tantos problemas. Se você soubesse os problemas que eu estou metido, mas eu tenho paz, porque o príncipe da paz mora dentro de mim. Eu estou aqui na rua para oferecer esse Deus para você. Não, ele não vai te dar emprego se você não estudar, se você não procurar. Isso é mentira de Satanás. Foi isso que ele ofereceu para ele lá no deserto. Não, ele vai te dar qualidade de vida. É isso. Ele quer você com ele. Ele morreu para que nós fôssemos juntados novamente a essa mesa de relacionamento verdadeiro. Sem mentiras. Para encerrar, eu não quero ser repetitivo. Só o Davi, né? Eu não quero ser repetitivo. Mas eu acho importante lembrar novamente. E eu vou me defender biblicamente. Lá vem esse chato falar da mesma coisa. Eu quero me defender biblicamente, ok? Como Paulo fez lá em Filipenses 3:1. A ideia é a mesma.
Só muda as palavras. Mas, querido, falar novamente das mesmas coisas isso não me deixa, isso não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. Então, eu vou falar mais uma vez. Aprenda a viver de maneira intencional. Quando você acordar e sua mente tentar te levar, e quando você tiver segunda, domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vier na sua mente à noite, que você está lá com sua esposa, ou você com seu esposo, e vier na sua mente assim, você tem que dormir para você trabalhar. Não, eu tenho que dormir para que eu honre o meu patrão como o meu Deus falou. E para que eu honre esse Deus fazendo deste lugar um lugar de colheita. Então, não quero ser repetitivo, mas olhe, viva a vida de maneira intencional. Querido, vocês já pararam para perceber? Eu acho maravilhoso. Você viu quem puxa a fila dos heróis da fé? Eu falo novamente, quem puxa a fila dos heróis da fé? O que foi de especial que Abel fez? Viveu para Deus. O primeiro fruto do trabalho de Abel, ele entregava a Deus. Abel, ele puxa a fila dos heróis da fé. Por quê? Porque só viveu para Deus. Que nós possamos entregar um culto racional a Deus.